Olá, pessoal, sou a professora Amanda, de Língua Espanhola, aqui do Super à Prova. E hoje a nossa aula é sobre acentuação. O tema, acentuação. E qual seria o objetivo? Classificar as palavras segundo a sílaba tônica e empregar adequadamente as regras de acentuação. Vamos então para a teorização. Quando eu penso em acentuação na língua espanhola, eu vou ter uma divisão em relação às sílabas tônicas. Primeira coisa, o que é uma sílaba tônica? Uma sílaba mais forte. E o que é uma sílaba átona? Uma sílaba mais fraca em relação à sílaba tônica. Quando a gente pensa, então, em sílaba tônica, eu posso pensar na posição das sílabas tônicas, certo? Assim como em português, que eu tenho oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Eu também vou ter no espanhol, porém, eu vou ter uma mais, ou seja, sobreesdrúxula. Então, a nossa oxítona seria, para eles, aguda. Agudas são palavras que ocupam a última sílaba como mais forte, certo? E quando elas levam o acento gráfico? Elas são acentuadas graficamente se elas terminam em N, S ou vogal. Ou seja, llegó, go é mais forte e por isso ela recebe acento na última sílaba, no caso na vogal O. Rincón, a mesma coisa. Sendo uma aguda, com última sílaba mais forte, ela recebe acento na vogal final. Por quê? Porque ela termina em N. E Andrés, ela recebe acento gráfico na última sílaba, porque tem ela como mais forte e termina em S. Assim como em inglês, francês, tudo isso. Então, vamos lá. Segunda parte. As paroxítonas, que nós chamamos de graves ou llanas. Eu prefiro o uso do llanas, certo? Elas seriam a penúltima sílaba mais forte. E elas receberão acento gráfico quando não terminarem em N, S ou vogal. Ou seja, é o contrário da primeira regra, basicamente. Então, eu tenho a palavra fácil. A palavra fácil recebe acento por quê? Porque ela é uma grave ou uma llana terminada em L. Não termina em N, não termina em S e não termina em vogal. E açúcar, que também tem a penúltima sílaba como mais forte, sendo uma llana, porém, ela não termina em N também, não termina em S e não termina em vogal. Por isso, ela pode receber acento. Qual é o caso de uma palavra que termina em N, S ou vogal? É uma grave ou llana e não recebe acento. É o caso de quem? De necessário. Sa é mais forte. Porém, como termina em vogal, ela não recebe acento. É o caso de quê? De capaz para as agudas, certo? Paz é mais forte, porém, como não termina em N, S vogal, não recebe acento. Vamos lá, esdrúxulas, que seriam as nossas proparoxítonas, a antepenúltima sílaba. Todas são acentuadas, todas levam acento gráfico. Então, o caso de médico, plátano, régimen, rápido, são palavras que têm a antepenúltima mais forte e, por isso, levam acento. E a sobresdrúxula? Que caso é esse, prof, de sobresdrúxula? As sobresdrúxulas são aquelas palavras que são compostas, claro, por mais de 3 sílabas, 4, 5, 6 sílabas, e recebem acento antes da antepenúltima, formando aí uma nova classe de tonicidade. Todas são acentuadas, mas como é que eu reconheço uma sobresdrúxula? Geralmente, são palavras que já tinham acento antes e receberam o sufixo mente, como é esse caso. Como rapidamente, facilmente, certo? Romanticamente. Mas tem outro caso, que não está aqui no exemplo, que é o caso dos imperativos formados por mais de 4 sílabas. Então, no caso de lléveselo, eu tenho acento em que, tendo que lléveselo. 4 sílabas, que também é uma sobresdrúxula. Agora, gente, reforço da teoria. Tu casa es muy grande. Eres tu periodista? Por que eu tenho 2 tus, certo? Um deles tem acento. É o caso da acentuação diacrítica,
Que é acentuação diacrítica? Quando eu tenho, no geral, monossílabos que são acentuados quando precisam ser diferenciados de outros monossílabos, cuja escrita é a mesma, porém o significado é diferente. Quando eu penso nesse monossílabo, ele é um possessivo. E quando eu penso nesse, é um pronome sujeito, um pronome pessoal sujeito. Marina se baña por la mañana. No sé quantos anos tiene mi tía. Esse se é pronome. E esse se é o verbo saber. Como eles têm a mesma escrita e significado diferente, como eu vou diferenciar? Através do acento. Bom, pessoal, ficamos por aqui e eu aguardo vocês na resolução de exercícios. Hasta luego!